Olá, tudo bem com vocês? Sou a doutora Dianane Nodari, advogada com atuação em Direito Civil, Direito Médico e da Saúde no estado de Mato Grosso. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Mediação, Conciliação e Arbitragem, pós-graduanda em Direito Médico e especialização em Direito Médico e da Saúde. É com muita alegria que eu participo do 2º Congresso de Direito Médico idealizado e organizado pela doutora Alessandra Varrone com o patrocínio da editora Mizuno. Neste evento, falaremos sobre requisitos e exceções do consentimento informado na relação médico-paciente. Primeiramente, destacamos que, por força de lei, a competência para legislar matéria relativa à atividade da medicina foi atribuída ao Conselho Federal de Medicina e aos Conselhos Regionais de Medicina. Os conselhos são órgãos supervisores e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da ética profissional médica em toda a República. Cabe aos conselhos zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem. Por conta da competência, em 2016, o Conselho Federal de Medicina publicou a Recomendação número 1, que entrou em vigência imediatamente. A recomendação trata do consentimento livre e esclarecido com orientações constantes em seu anexo 1 e serve como guia, devendo ser observado pelos profissionais, em especial a todos os envolvidos na relação médico-paciente. Antes de falarmos sobre os requisitos e exceções descritos na recomendação, nós gostaríamos de destacar que o Código de Ética Médica elenca diversos pontos sobre o tema consentimento informado na relação médico-paciente. E dentre eles, trazemos o artigo 22, que diz: é vedado ao médico, exceto em caso de risco eminente de morte, deixar de obter o consentimento do paciente ou do representante legal acerca do procedimento a ser realizado após esclarecê-lo. O 34 fala que na relação médico-paciente também é vedado ao médico deixar de informar o paciente o diagnóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. O artigo 24 diz que é vedado ao médico, no exercício de sua profissão, exercer sua autoridade para limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre sua pessoa e seu bem-estar. Os artigos 3º e 4º também do Código de Ética Médica diz, respectivamente, é vedado ao médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. E deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. E o artigo 1º determina que é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Pois bem, observamos aqui que, conforme o Código de Ética Médica, em relação ao consentimento informado, o médico possui inúmeros deveres. Da leitura do mesmo código, nós extraímos um direito fundamental que cabe ao médico, que é indicar para o paciente o procedimento adequado, sempre observando que as práticas devem ser cientificamente reconhecidas e respeitadas pela legislação vigente. Portanto, é atribuição e direito do médico indicar ao paciente qual é o procedimento adequado para o tratamento daquele caso concreto. Diante desse cenário, o consentimento informado é, então, um instituto jurídico diferenciado na relação contratual e deve ser estudado e entendido como um documento importante. O primeiro requisito que nós extraímos da leitura da recomendação número 1, editada pelo Conselho Federal de Medicina, é a capacidade, também conhecido como competência do paciente, como requisito fundamental e está ligado ao conceito de autonomia.
Para que possamos concluir acerca da existência da capacidade do paciente em consentir, devemos observar algumas escalas, sendo elas a capacidade de expressar ou comunicar uma preferência, a de entender a própria situação e suas consequências, a de entender as informações que lhe foram prestadas, a de oferecer um motivo, a de fundamentar a sua motivação de forma racional, a de oferecer motivos relacionados aos riscos e aos benefícios, e a capacidade de se chegar a uma decisão razoável, tendo por base um modelo de pessoa capaz, razoavelmente falando. Nesse cenário de capacidade, precisamos aqui destacar que direitos e obrigações todos possuem. Porém, nem todos conseguem exercer seus direitos e obrigações. E precisamos aqui destacar que os maiores de 18 anos podem emitir de forma válida o seu consentimento, desde que sejam capazes de exercício dos seus direitos. Já os menores de 18 anos, eles precisam ser assistidos ou representados. E ao que se refere aos menores de 18 anos relativamente capazes, é preciso com que o consentimento seja colhido mediante duas manifestações de vontade. A primeira, do próprio menor, e a segunda, de seus representantes legais. Ao que se refere o menor incapaz, não é necessário, é dispensado a vontade do paciente, mas é obrigatório a manifestação de vontade dos seus representantes legais, pais ou tutores. Já a incapacidade dos maiores de 18 anos deve ser declarada judicialmente, sendo que o representante legal deverá então manifestar o aceite ou o não aceite daquele procedimento que o médico prescreveu. Outro requisito que nós extraímos da leitura da recomendação número 1 é a voluntariedade, também chamada de liberdade do paciente. A voluntariedade está ligada à condição da prática do consentimento informado sem influências externas. Refere-se ao direito do paciente em decidir sobre seu tratamento e sobre as informações pessoais sem que haja nenhuma influência indevida. Se a liberdade do paciente em decidir estiver viciada por qualquer fator, o consentimento colhido não serve, pois ele não é válido. O outro requisito essencial que nós extraímos da leitura da recomendação número 1 é o prévio esclarecimento, ou também conhecido como prévia informação, que deve ser dada ao paciente e está ligado ao dever do médico de informar, ao dever de prestação informacional. O médico tem o dever de esclarecer ao paciente tudo sobre diagnósticos, prescrições e riscos de que o paciente estará correndo naquele procedimento. A ausência de esclarecimentos ou esclarecimentos insuficientes e posteriores, viciam o consentimento, no caso de esclarecimentos insuficientes e também posteriores. Portanto, nós finalizamos aqui esses pontos de requisitos essenciais para a elaboração de um consentimento informado. Finalizando este ponto, nós vamos falar agora sobre as exceções. Quais seriam as exceções, ou seja, em quais condições estaria o profissional desobrigado da elaboração do consentimento? O primeiro é a renúncia à informação. O segundo é o privilégio terapêutico. Bom, há uma diferença entre essas duas condições. Renúncia à informação está ligada quando o paciente é quem escolhe não ser informado. O paciente não quer receber esclarecimento sobre o diagnóstico e geralmente ocorre
quando o diagnóstico é, de certo modo, negativo, ou ele não tem interesse em conhecer as reais circunstâncias do seu diagnóstico por entender que será negativo, ou sobre ainda os protocolos de atendimento. Muito embora seja uma exceção, o médico deve estar atento, pois é uma exceção do paciente não ser informado, porém é um dever do médico prestar a informação. Então, o médico precisa estar bastante atento a essa limitação entre direito de não receber informação e dever de prestar informação. O outro requisito que nós temos aqui de exceção é o privilégio terapêutico. E o privilégio ocorre quando o médico decide que a revelação integral da informação poderá causar prejuízos à saúde do paciente ou a realização imediata de uma decisão autônoma para a condução daquele caso concreto. O médico, então, decide que prestar a informação ao paciente de modo gradual é o meio mais adequado para com que ele consiga salvaguardar a vida do paciente. É considerado um privilégio porque o profissional fica isento do dever de fornecer todas as informações imediatamente. O privilégio terapêutico guarda uma estreita relação entre o dever informacional e o respeito à autonomia do paciente, em razão do bem-estar físico e psíquico em que o paciente se encontra. Bom, finalizamos então essas duas situações que trata sobre as exceções. E vamos trazer uma última informação bastante relevante. É a exceção de colheita do consentimento desde que o paciente se encontre em condições de emergência e não possa emitir o seu consentimento. Veja bem, não basta que o paciente esteja em circunstância de emergência, o paciente precisa estar em circunstância de emergência e também não possuir condições de consentir. Dessa forma, nós finalizamos então aqui a exposição sobre o nosso tema neste evento, segundo o Congresso de Direito Médico, que é requisitos e exceções do consentimento informado na relação médico-paciente. Esperamos ter contribuído com o seu estudo e deixamos aqui para você uma dica. Continue estudando sobre o assunto, porque o tema é de extrema complexidade e de alta relevância. Bons estudos!